Esse é um conteúdo complementar ao último vídeo que eu postei aqui no canal, porque sem essas regras, provavelmente a sua copy ela iria ter muitos e muitos recursos. Você, obviamente, se você viu o último vídeo, você percebeu que existe uma camada superior quando você entende essas regras de copy. Porém, aqui eu quero trazer 3 regras que elas estão intrinsecamente ligadas, diretamente ligadas a como o brasileiro pensa e a como o brasileiro se comporta. Na prática, e eu demorei muito para entender isso daqui, o brasileiro ele tem uma cabeça um pouco diferente. Eu vou te mostrar o estudo que mede isso de fato, por que o brasileiro pensa diferente. Isso tem muito a ver com a forma como ele decide, ou seja, a forma como o brasileiro pega o cartão e diz sim ou não para sua empresa. Como também para uma página que ele vai acessar, um lead, ou seja, uma empresa que ele quer receber ou não um contato. Então essas 3 regras aqui, elas são sim obrigatórias, e se você unir este conteúdo com a última aula de copy, você já tem aí 80% do que você precisa para ser um copy nível A, eu te garanto. Então vamos entrar aqui, vamos mergulhar um pouco mais a fundo. Primeiro de tudo, a grande confusão. Todo estudo de copy, toda literatura, todos os grandes copywriters, eles são norte-americanos. É uma outra economia, uma outra cultura. Como eu falei anteriormente, as pessoas têm outra cabeça. Logo, se você aprende intrinsecamente, ou seja, de maneira única ali, todos os gatilhos mentais, se você leu ali As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que inclusive é um livro que eu recomendo muito, você vai perceber que, por mais que ele fale que são gatilhos universais, que funcionam para o ser humano, se você desconsidera o fator cultural, você perde força na sua copy. E aí eu vou trazer para você o que eu coloquei, que não está lá no outro vídeo, que é basicamente, ali você organiza toda a sua base de copy, você estrutura melhor, você viu meus 9 pontos ali que eu preciso fazer para que a copy funcione, mas isso daqui é muito importante, tão importante quanto aquilo. Inclusive, eu vou mostrar para você porque que tem algumas empresas que eles nem sabem o que é copy e eles vendem milhões, são líderes de mercado, porque eles sabem uma coisinha que você vai entender daqui a pouco o que é. Vamos na prática lá. Primeiro de tudo, quando você usa a técnica, que ela é persuasiva, como eu falei, o que acontece? Algumas pessoas, eu já vi muito isso, a pessoa é tão boa de copy que ela até exagera nos gatilhos, e isso gera uma certa aversão. A pessoa é aquele ditado que fala, quando o santo é demais, quer dizer, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. O brasileiro é muito desconfiado, por natureza. Então, algumas coisas que você fala na copy, dependendo do seu público, ele gera isso, ele aumenta a resistência, ele ativa a desconfiança, gera a sensação que a pessoa está sendo manipulada. Isso é muito comum, inclusive eu já vi alguns anúncios que aparecem para mim ali, você vê que a pessoa não tem essa sensibilidade, a pessoa que escreveu ali, e ele eleva o risco. Isso aqui pro brasileiro, risco, medo que aquilo pode ser algum golpe, alguma coisa, pro brasileiro isso é muito, ele leva muito isso a sério. E aí na prática que a gente tem que entender, você não pode ignorar o contexto cultural. Uma coisa é você pegar as técnicas de copy que eu te falei do Gini, do Donald Miller, até aquela lógica do Oswaldo, do Evaldo Albuquerque, melhor falando. Se você pega aquilo e vai escrever no Brasil, você tem um efeito. Se aquilo é nos Estados Unidos, é outro. Se você vai para uma Europa da vida, para um francês, então isso é o básico, mas eu não vejo os copywriters ter esse cuidado, Eles entendem que a persuasão é uma linguagem universal, e que independente do idioma, a pessoa vai meio que engolir aquilo, vai acreditar da mesma forma que todo mundo acredita. Isso não é verdade, tá? E eu vou trazer aqui quais são essas 3 regras e como que você deve, primeiro, pegar o seu produto. Lembra que eu falei no outro vídeo, quem é o meu público? Um ponto mega importante que conecta muito com isso, que também está no outro vídeo. A minha faixa etária do meu público. A geração, eu converso com a geração Z, com os millennials, com X, isso tem muita diferença. E também essa questão cultural, que são essas 3 regras aqui. Eu vou aprofundar com você de maneira rápida para você entender. Então vamos lá. Cultura define como o cliente decide. O brasileiro ele é desconfiado, muito desconfiado. Já o americano não. Não só o americano, ele tem mais poder de compra, ele tem mais acesso
Não que ele tenha mais acesso a crédito, mas a forma como o dinheiro circula lá é diferente, mas a forma como ele decide é diferente, né? O impulso por compra não é porque ele é um comprador impulsivo, é porque todas as camadas de resistência do americano, elas são menores comparadas com o brasileiro. E eu quero trazer para você quem foi a pessoa, né, o estudo que categorizou isso, né? Eu gosto sempre de repetir uma frase que fala que ser inteligente é saber fazer distinção. Eu ouvi essa frase a primeira vez do Lai Ribeiro e é muito verdade isso. Se você sabe distinguir as coisas, mas não de maneira superficial, de maneira profunda, você, obviamente, vai ter mais resultados. E aí, ele categorizou Hotfield. Eu nunca pronuncio direito o nome dele. Mas ele categorizou em 6 dimensões. E se explica muito. Basicamente, né? O que ele explica nessas 6 dimensões é como o brasileiro decide, como ele é influenciado. Fatores que não são óbvios pra gente. Você, na sua posição, você enquanto um empreendedor, enquanto um marqueteiro, você quer vender. Mas se você não se coloca, né? É aquela coisa, né? Nunca pense como a isca, pense como o peixe. Se você não imaginar como que o peixe pensa, a sua isca nunca vai ser boa. Logo, essas 6 dimensões aqui, ela traduz, ela resolve esse problema de entender, tá? Uma coisa é eu falar isso aqui para a pessoa que pensa A, outra coisa é eu falar esse mesmo copy, essa mesma mensagem para uma pessoa que pensa B. E como que é isso? Como que são essas 6 dimensões? Basicamente, eu vou detalhar com você aqui, também vou deixar aqui no link um estudo que tem a fonte disso, né? Inclusive é um estudo que ele se repete, né? A cada período. Ele está sempre sendo atualizado. Mas basicamente, ó, se você entender, tem desses 6 aqui, tem 3 que são principais para o marketing. Até porque isso aqui não é uma ferramenta de marketing, tá? Um parêntese. Mas basicamente, tá? A dimensão de distância do poder. Outra, individualismo. Outra, masculinidade. A outra, aversão à incerteza. A outra, orientação de longo prazo. E indulgência. A indulgência, se eu for buscar um sinônimo, basicamente é gratificação. Né? Como que a pessoa ela é orientada à gratificação? Então seria um sinônimo mais próximo aqui de indulgência. E aí, o que eu fiz? Inclusive, eu fiz essa comparação. Tá, como que é a distância do poder no Brasil? Então, como que um brasileiro enxerga alguém de autoridade? E fazendo uma conexão, a autoridade é um dos gatilhos mentais do Robert Cialdini, no livro As Armas da Persuasão. Só que quando você olha, né, a distância de poder aqui, né, na prática, no Brasil, ela pontua em 69. Já nos Estados Unidos, ela pontua em 40. Então, na prática aqui, o brasileiro, ele aceita mais hierarquia. Ele aceita mais autoridade. Se é uma pessoa que representa autoridade, o brasileiro ouve mais. Já o americano, não. Olha que interessante. Então, como que você está comunicando autoridade na sua comunicação, sabendo que para o brasileiro isso é muito importante. Já um outro contexto, que isso aqui, cara, é muito louco isso. Individualismo. Já o americano, olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Individualismo. O Brasil ele não é individualista, ele não toma decisão por conta própria, ele quer sempre fazer as coisas em grupo, em manada. Já o americano ele é muito, muito individualista. Isso aqui em copy, em comunicação, em produtos, isso aqui é muito importante. Pegue isso daqui, tá? O Brasil é coletivo. Ou seja, decisões passam por validação social. O americano ele é extremamente individualista. Isso daqui tem que ser pauta no seu marketing. Se você qualquer produto, se você nunca pensou, nunca passou pela sua cabeça, cara, será que a minha comunicação ela transmite fator comunidade? É por isso que no Brasil, vendas por indicação chega a ser superior em taxa de conversão do que qualquer outra ação que você faz. Porque a forma como as pessoas tomam decisão, ela diretamente está muito, melhor falando, ela está diretamente ligada a se aquela decisão ela é tomada em grupo
ou por conta própria. É aquele efeito, né, que a gente chama de restaurante vazio, restaurante cheio, que é uma fila. Se você tem, aqui em São Paulo é muito comum, né, você vai aqui na Vila Mariana, a gente mora aqui em Alphaville, mas de vez em quando eu gosto de ir em São Paulo ali, em algum restaurante diferente, eu passo na rua assim e vejo, poxa, aquele restaurante ali tá cheio. Tem um outro que não tá tão cheio. Então eu acho que o que tá cheio é bom. Mas às vezes não é isso, óbvio, né? Por quê? Porque a gente quer estar no lugar onde mais pessoas estão. Então, extrapolando um pouco para esse conceito de tomada de decisão, que é o que a gente está trazendo aqui, por conta do brasileiro, nós, né, sermos mais, né, coletivistas, a gente gosta do todo, se for fazer uma coisa, vai fazer em grupo, vamos fazer um churrasco, isso muda muito a comunicação. Isso muda muito a estética de copy que você deve buscar, tá? A questão da masculinidade, né, que tem uma diferença, né, em relação a Brasil e Estados Unidos, em relação a isso. Isso aqui, na minha opinião, não é um indicador, por mais que ele tá aqui, que ele tenha alguma ligação direta com comunicação, com marketing, mas é um indicador importante, né? De repente você pode entender, mas basicamente, né? A questão da masculinidade, ela não tá aqui tão ligada à questão do sexo, masculino e feminino. Mas, assim, fatores de ímpeto, né? O homem é mais, quer tomar decisão, quer conquista, tal. Isso aqui, ao meu ver, é um indicador que eu não olharia tanto. Agora, esse daqui, aversão à incerteza. Cara, será que é golpe? Será que é verdade? Sei não, viu? Isso aqui no Brasil é muito alto. Tanto é que a gente pontuou aqui em 76 e o americano em 46. Ou seja, as pessoas têm alta necessidade de segurança. Confiança. Se você não ativa a confiança na sua comunicação, a pessoa não decide. Isso aqui é muito importante e é pouco levado a sério. Já a orientação a longo prazo, né, ela tem um certo equilíbrio aqui no Brasil e o norte-americano. A gente não tem, né, tanto nós quanto o americano, ele não tem aquela coisa de pensar no amanhã, então é uma pegada mais imediatista. E a indulgência, né, que é aquela coisa da gratificação, a gente tem um pouquinho ali, o americano ele tem mais, mas é basicamente, né, aquilo que eu estou fazendo vai me deixar mais grato. Por exemplo, eu vou para uma academia porque é melhor para o meu corpo, ou é melhor por causa do ambiente, porque eu vou me sentir melhor. Então, essas 6 dimensões, pausa aqui, vou deixar aqui no comentário aqui da descrição do vídeo o artigo para você ler mais isso daqui. O que eu sugiro que você faça? Que você olhe as suas peças de criativo, a sua página, olhe quão ela, e principalmente, né, se eu fosse pedir para você olhar, quanta confiança você transmite, quais são os elementos de autoridade. Por exemplo, você tem um selo do Reclame Aqui no seu site, você tem selo de segurança, você tem fotos de pessoas reais utilizando, aquelas estrelinhas, né, que mostram ali que você é bem avaliado. E isso está muito ligado a essa aversão à incerteza que o brasileiro tem muito alta, assim, é muito alta mesmo, tá? Muito alta. Se você perceber aqui, ó, das 6, ela é a que mais destoa, assim, do americano. E aí, adivinha, toda copy, ela tem ali, por natureza, uma lógica de DI, né? Decisão direta, né? Que é o, perdão, DR, né? Não DI, é decisão direta, ou seja, a pessoa vê um anúncio, clica e compra. Quando a gente traz para o Brasil, a gente tem que entender que o brasileiro ele não vai pensar assim. Por mais que tenha ações, tem campanhas que a gente pode fazer ali, buscando uma conversão imediata, mas uma comparação lógica, assim, rápida para você entender, né? Os Estados Unidos, o americano, ele tem alta autonomia, né? Individual, é até um pouco redundante, mas ele pensa muito por conta própria. Ele tem maior tolerância a risco. Né? Ele não é tão preocupado se aquilo ali é mentira ou é verdade, se tem cara de golpe ou não. Ele toma a decisão mais rápida, aquilo que eu estava trazendo. Um funil que faz um anúncio ali, ele compra aqui. Se ele entender, ele compra rápido. O brasileiro não é assim. Ele tem ali, né? Ele tende a acreditar no argumento. Isso aqui não tem nada a ver com se eles... porque a pessoa sabe falar melhor, eu vou acreditar. Não, mas é do americano. Já no Brasil, a pessoa sempre tende a tomar decisão baseada no que outras pessoas fazem. É muito orientada a grupo, a opiniões,
terem fatores externos ali. Alta aversão à incerteza. Qualquer resquício de dúvida, o brasileiro ele não compra, ele sai do site, né? Forte necessidade de segurança e confiança que antecede o argumento. Aqui eu colocaria um outro ponto que não está aqui nessa aula, mas que inclui muito, historicamente, e principalmente agora, né, depois dali do nosso período ali, né, de 2021 para cá, que as compras na internet explodiram, várias e várias empresas surgiram ali, o que passou a acontecer foi que aconteceram vários e vários novos tipos de crimes, coisas que acontecem, que deixam as pessoas mais desconfiadas, mais notícias falando, a pessoa simula ali aquilo que é uma doação, mas na verdade aquilo ali é uma mentira, a pessoa captura o dinheiro. Então, infelizmente, um outro fator que também é cultural, infelizmente de novo, é que no Brasil existem pessoas que, ao invés de utilizarem a criatividade para fazer o bem, elas usam para enganar os outros. E logo potencializa muito essa questão da segurança no Brasil. Então, isso daqui, se você conseguir traduzir na minha visão, que seria algo mais prático e imediato, você já pode fazer essa semana, é pegar todas as suas comunicações, criativo, páginas, site, quando o cliente entra, o que você pode fazer para reduzir, né, reduzir essa falta principalmente de incerteza, trazer segurança, selos, trazer informações que traga para o cliente ali um certo conforto no que ele está interagindo com você, principalmente no início da transação e 100% ali em toda a comunicação de marketing. Dito isso, entra essa regra que ela é pouco falada, isso aqui é um estudo do Google, que é basicamente a regra 7-11-4. O que é isso? Ele fala que para que empresas consigam vender e para que suas taxas de conversão sejam cada vez mais altas, é imprescindível que a sua empresa, a sua comunicação, ela gere para o consumidor, ou seja, pensa você foi lá, fez uma campanha, colocou no ar. O que o Google fala que é mega importante? O seu consumidor, se ele passa por 7 horas de conteúdo, se ele tem ali 11 pontos de contato, e se ele consome o seu conteúdo por 4 formatos diferentes, a conversão tende a ser maior. Agora pensa comigo, conecta isso daqui com o conteúdo anterior. Que tal se nessas 7 horas de conteúdo, você buscar, ao invés de só falar do seu produto, trazer uma comunicação que aumenta a confiança, mostra outras pessoas utilizando. Que tal você fazer isso? Nesses 11 pontos de contato, será que não está só você falando do produto, e você está esquecendo de trazer ali, talvez? Eu acho que o mais importante, né? Não só o depoimento, mas também estudos de caso, pessoas que já experimentaram o seu produto, se é um cosmético, pessoas que usou antes e depois ali, se é uma consultoria, gente que teve resultado, enfim, e formatos diferentes, né? O brasileiro, ele consome ali ambas as redes sociais que existem, e a gente tem a oportunidade de trabalhar no que eu chamo de EVA, né? Conteúdo escrito, conteúdo em vídeo e conteúdo em áudio. Será que você está talvez só forçando um formato, buscando mais vídeo, buscando mais talvez rede social, carrossel, enfim? Será que você não consegue ali talvez expandir o conteúdo para vários formatos? Quando a gente entende isso daqui, né, que é de fato um dado do Google, é baseado em pesquisa, ele buscou, vou deixar inclusive o link também aqui para você aprofundar, o que eu olho para isso quando eu conecto com as 6 dimensões que eu trouxe para você? É que eu preciso não só fazer o conteúdo chegar no cliente, e você deve concordar que fazer uma pessoa consumir 7 horas de conteúdo não é fácil. Logo, eu não vou buscar 7 horas de conteúdo para fazer a pessoa ver que meu produto é bom. Eu quero trabalhar com comunicação que gera confiança. E aí, expandindo um pouquinho melhor para o que é confiança, o que talvez não é tão claro, e eu vejo muita discussão sobre isso, inclusive vários cortes. Esses dias eu vi um corte do cara bem famoso aí do mercado, inclusive aqui de Alphaville, duvidando que a Virgínia vendia tanto, porque a Virgínia não sei do que. E tem um fator que para mim ele é o mais óbvio de todos e que está aqui, que é de fato, não é porque é a Virgínia, não é porque é a influenciadora B ou C, é que existe um fator chamado confiança na personalidade, que é do brasileiro isso. Então logo,
Se eu sei disso e eu tô com dificuldade de vender, será que eu não tô, mostrando demais meu produto, ou dois, não tô explorando esse fator aqui que é que no Brasil não é o que você fala, é quem fala. Então, se você tem uma estruturação boa de comunicação, persuasão, prova social, mas a pessoa não confia em quem está falando, cara, a venda não vai acontecer. Eu coloquei essa imagem aqui que eu peguei aqui no Google, que são ali os 10 principais influenciadores, né? Se você perceber, desses 10 aqui, a maioria deles tem produtos e vendem milhões e milhões. A Virgínia, a Bianca, né, que tem a Boca Rosa, a Manucity, que já extrapola até para vários nichos. Você vê bancos contratando ela para trabalhar a comunicação. Por quê? Porque no Brasil quem fala, a pessoa que está falando na frente ali gera muito mais confiança do que simplesmente a copy, a promoção, compre um leve dois. O brasileiro ele tende a confiar em pessoas e principalmente, acho que o ponto principal, quando tem familiaridade. Quando esse rosto é conhecido. É por isso que você vê empresas, né? Se você pega ali, né? Dos anos 80, 90, ali os anos 2000, toda a publicidade, ela é um fator óbvio, né, para nós. Mas toda a publicidade, ela sempre foi construída utilizando celebridades. Tem uma diferença, assim, gigante entre influenciadores para celebridades, tá? Talvez dessas aqui, eu não consideraria nenhuma delas celebridade, tirando a Virgínia, que ela já tá na TV, e aí, de novo, né, vai muito da sua geração. A geração Z vai considerar que influenciadores são celebridades, mas os millennials não. Se ele não viu na TV, se ele não viu no filme, no cinema, ele não considera celebridade. Uma coisa é influenciador de internet, outra coisa é celebridade. Mas isso, de novo, tem muito a ver com o tipo de público que você atinge. Logo, se você pensa assim, vou colocar aqui escassez, né? Que é muito comum isso. Compre agora porque tá acabando as vagas. Urgência, né? Você coloca aquele reloginho lá pra falar que tá acabando. Vou dar um cupom aqui que a pessoa vai comprar. Isso é poderoso? Você tem que usar? Tem. Só que assim, confiança é algo extremamente mais poderoso do que tudo. Se você não tiver nada de copy, cara, não sei nada de copy. Que inclusive é o que eu falei no início do vídeo, né? A WePink da Virgínia não tem uma copy estruturada. Se você entrar na página da WePink, não tem lá uma copy bem elaborada, escrito por um copywriter de 8 dígitos. Não, é uma lógica de confiança. A Virgínia faz uma live, as pessoas gostam dela, gostam da família dela, dos filhos, vai lá e compra. Não é um jogo de persuasão, é um jogo de comunicação baseada em confiança. E se você sabe disso, se você consegue trazer isso para sua comunicação, será que eu consigo trazer um influenciador? Inclusive, é fato que muitos influenciadores, apesar deles terem muita audiência, muito seguidor, eles não conseguem remunerar, monetizar aquilo de maneira proporcional. É muito comum você ver influenciador com 1, 2, 3 milhões de seguidores que não faz nem 30 mil reais por mês. Logo, se você sabe disso, cara, aquela pessoa tem uma reputação, tem uma confiança ali atrás da imagem dela. Será que eu consigo trazer para minha marca? Será que eu consigo trazer aquilo para o meu produto? Abre a cabeça para isso. Não vai só... O mundo digital ele tem algumas caixinhas, ele tem algumas verdades absolutas que elas precisam ser quebradas. Não é só sobre copy, persuasão. Óbvio que isso deixa a comunicação, que eu chamo lubrificada, né? Ela entra mais fácil ali, no bom sentido. Logo, lá ele 1000 vezes. Logo, se você entende que um influenciador tem o maior poder de conversão do que simplesmente, né, eu estruturar bem o copy, você tem que saber aproveitar isso. E eu divido, né, eu organizei de muito tempo, assim, poxa, vamos lá. Como que eu trabalho confiança? Como que eu trabalho validação? Tem a validação horizontal, que é muito ligada àquela, né, do coletivismo do brasileiro, que a pessoa vê gente como a gente utilizando, inclusive, né, eu vejo muita gente errar nisso, porque quando a pessoa vai colocar um depoimento, ela tende a colocar o que eu chamo de super-homens dos clientes super-homens, que é pessoas muito acima da média falando que teve resultado. Isso gera um efeito contrário. Porque a pessoa para e pensa, mas funcionou para ele. Vai funcionar para mim? Isso aqui é uma sacada, cara. Faz isso na sua copy. Vai fazer depoimento, pega pessoas improváveis que tiveram resultado. Funciona muito mais do que você colocar o cliente super-homem
a Mulher Maravilha lá no seu, não faz isso, a gente muito acima da média e tal. A pessoa vai achar, não, funcionou porque é pra ela. Pra mim não funciona. E o brasileiro, além dessa questão da desconfiança, além dele precisar de ver outras pessoas tomando decisão, ele também tende a se diminuir muito, né? Isso está muito ligado ali a mais uma questão emocional do brasileiro, dele achar que não merece, dele achar que aquilo não é pra ele. Tá muito ligado às crenças que eu trouxe no outro vídeo. E aí, depoimento, ele precisa ser construído. Quanto mais comum é o seu cliente e quanto maior ali a distância de resultado ali, né, melhor para o seu depoimento funcionar e trazer, né, essa validação horizontal. Outro ponto, né, que é, como eu falei, organiza tudo, porque o seu cliente ele precisa entender que o risco diminui quando ele vê alguém como ele tendo resultado. Essa é a validação, né, horizontal. Tem a vertical, que aí é onde você vê muitas marcas de creme dental trazendo um dentista para falar que aquele creme tal ele é melhor. Então, se a pessoa tá com um jaleco de dentista ali e ela vê que aquele produto tá sendo indicado por um dentista, logo aquilo é bom. E aí traz um pouco daquilo que eu trouxe, né, que eu comentei sobre ter influenciadores, figuras públicas, pessoas reconhecidas, alguém que de fato tem muito status social. Automaticamente o seu cliente ele vai pensar o seguinte, cara, na moral, assim, essa empresa é boa. Olha quem tá usando. Olha quem tá falando. Validação vertical é muito importante. E tem a institucional. Isso daqui, quando eu tô falando com um público ali 35 mais, é muito importante. A pessoa vê que você já deu entrevista, que a sua marca tá na TV, que você tem grandes marcas ali atrás com você, que você tem ali talvez um selo, um certificado. É muito comum em empresas de educação, quando ela coloca ali que tem um selo do MEC, que tem um certificado ali de uma instituição de mais peso, de mais tradição, a conversão aumenta. Ou seja, são validações que você precisa colocar na sua comunicação, porque o brasileiro ele tem baixíssima aversão à incerteza. E você utilizar isso reduz a incerteza, né? Basicamente, se eu pudesse trazer, né, existe o efeito dos encantadores. Muitos influenciadores que entenderam isso estão indo pelo caminho da DNVB, né, que são marcas que são construídas de maneira digital, inativas, basicamente isso. O influenciador que começa construindo audiência, daqui a pouco ele lança sua linha de cosméticos, que é o caso da Virginia, a Manucity, a Boca Rosa, e eles não vão depender, e ainda mais agora, né, nessa dinâmica onde as plataformas estão se transformando em ferramentas de compra. Você vê o TikTok com esse movimento, né? O Kawaii tem esse movimento, o YouTube agora com o YouTube Shopping também no Brasil. Então, quando você une poder de influência, né, trazer ali uma forma do próprio público, né, aproveitar do próprio público, melhor falando, do relacionamento, da forma como o cliente já está interagindo ali, e trazer isso para uma comunicação. Se você tem como fazer isso na sua empresa, que eu não consigo entender o que você faz olhando daqui, se você consegue traduzir o que eu acabei de colocar aqui como algo aplicável, uma das principais coisas é, daquelas 6 ali, escolhe combater a desconfiança do seu cliente para o seu produto. Escolhe alguma pessoa que para aquele meu público específico é o principal, ele tem respeito. Colocou essas duas coisas, você vai ver uma mágica acontecer, que é as suas taxas de conversão subirem, prometendo, escrevendo e argumentando da mesma forma. Por isso que tem muita empresa que está surfando no nome de influenciadores. Eu ia trazer alguns exemplos aqui, mas eu preferi não, porque às vezes pode parecer que cabe somente para um tipo de empresa. Eu prefiro que você, batendo o olho nisso daqui, tenta por conta própria se imaginar e buscar, cara, quais seriam os influenciadores, os comunicadores que ajudariam a minha empresa a vender mais. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Ele está completamente ligado ao último vídeo de copy. São as 3 regras para fazer a sua copy vender mais. E, como bônus, eu vou deixar aqui todos os conteúdos extras aqui. Vou deixar também um livro que eu comentei, que é As Armas da Persuasão, que vale a leitura, e complementar, obviamente, ao que eu trouxe aqui, que é você entender a fundo as 6 dimensões e, principalmente, será que não tem no seu produto, já aí perto de você, na sua cidade, na sua região, pessoas que podem te ajudar a reduzir esse ceticismo, essa desconfiança do público com o seu produto? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa seu like aqui, curta, comente. Até o próximo vídeo.